seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e vendo novas todas as coisas. Que quem se gloria, gloria-se em nosso Senhor Jesus Cristo. Assim comenta São Basílio Magno. O mundo é um círculo e tudo gira em torno desse círculo. E o centro de tudo é Deus. E quanto mais se aproxima das pessoas, se aproxima de Deus. E quanto mais se aproximam das pessoas, mais se aproxima de Deus. Assim comenta São Doroteu de Gaza, um abade. Terceiro domingo do tempo da Quaresma. Estejamos com o Evangelho na mente, nos lábios e no coração, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e vendo novas todas as coisas. Nesse terceiro domingo do tempo da Quaresma, na primeira leitura, é viver os mandamentos da lei de Deus corretamente. Encontramos como viver os mandamentos da lei de Deus, todos os mandamentos escritos na lei de Deus. Hoje encontramos na primeira leitura que todos os seres humanos vivam corretamente os mandamentos da lei de Deus, como está escrito no livro do Êxodo. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu as levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos. E não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na boa notícia deste terceiro domingo do tempo da Quaresma, gente boa, estamos na primeira parte do Evangelho segundo João, na qual é o livro
dos sinais na primeira parte. E hoje é o templo. O nosso Senhor Jesus Cristo expulsa todos do templo. No templo, o local de oração, a casa de Deus, o local de se recolher em Deus e estar orando ao Senhor nosso Deus. E o nosso Senhor Jesus Cristo foi no templo e lá encontrou os vendedores de bois, os cambistas, que fizeram do templo a casa de oração, uma casa de comércio. E o nosso Senhor Jesus Cristo expulsou todos do templo. E expulsando todos do templo, o nosso Senhor Jesus Cristo fala do templo do seu corpo. Destruí este templo e em 3 dias o reconstruirei. O nosso Senhor Jesus Cristo estava falando do seu corpo e de tudo que iria acontecer, que é a lógica nesta perícope. Destruí este templo em 3 dias, reconstruirei. Mas os judeus não entenderam o que o nosso Senhor Jesus Cristo estava falando e começaram a murmurar que 46 anos gastou para construir aquele templo, que o nosso Senhor Jesus Cristo expulsou os vendedores de bois e cambistas. E como iria construir em 3 dias? O Senhor falando do templo do seu corpo, da sua Páscoa, da sua ressurreição. E eles não entenderam. Mas os discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo entenderam depois que o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, na Páscoa, que os discípulos entenderam que ele estava falando do templo do seu corpo. E o nosso Senhor Jesus Cristo conhecia todas aquelas pessoas que estavam lá, as pessoas que estavam vendendo no templo, que fizeram da casa de Deus uma casa de comércio. Como está no final da boa notícia, não precisa de testemunho acerca do ser humano. O Senhor conhece o interior de cada ser humano. E bem sabemos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs em Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo conhece cada ser humano por dentro e por fora. Conhece o interior de cada ser humano. Que todos os seres humanos vivam a lei de Deus, como está lá na primeira leitura do livro do Êxodo. Vivam a lei de Deus corretamente, estejam interiormente purificados, deixando o mestre interior agir, que é Cristo Senhor, porque Ele conhece cada um de nós por dentro e por fora. Que todas as suas palavras são palavras de vida eterna, como está no Salmo 118, como está no Salmo 18. Senhor, tens palavras de vida eterna. Todas as palavras do Senhor são palavras de vida eterna. A boa notícia, que todos os seres humanos vivam a boa notícia. Quem vive a boa notícia tem alegria, tem a felicidade, alegria ao coração. Que todos sejam humildes, que é sabedoria dos humildes, e saibamos subir a escada dos graus da humildade, como comenta São Bento na regra, que é sabedoria dos humildes, e que todos os seres humanos se convertam e sejam humildes, e conheçam as palavras do Senhor. Que todos vejam a sabedoria de Deus, como está na segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Cristo, o poder de Deus, a sabedoria de Deus, e que essa sabedoria esteja em nós
e permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo, que Ele conhece cada um de nós por dentro e por fora. E vivamos o nosso recolhimento em oração, permaneçamos em Cristo, estejamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo e compreendamos tudo o que Ele está nos falando. Que o templo é o local de oração. Tenhamos respeito no templo do Senhor, e o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Por isso que o Senhor falava do templo do seu corpo, e o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo mora em nós, está em nós. Andemos na força do Espírito do Senhor nosso Deus. Que a boa notícia de hoje nos ajude a se preparar para a Páscoa de Cristo. Que quando Cristo fala do templo, destruí este templo e em 3 dias reconstruirei. O Senhor está falando de sua Páscoa. Em 3 dias reconstruirei. Que no 3º dia ele ressuscitou, e com ele todos nós ressuscitaremos e viveremos para sempre. O zelo por tua casa me consumirá. Tenhamos zelo pelas coisas de Deus. Tenhamos zelo por todas as coisas, como comenta São Bento. Tratar as coisas do mosteiro como vaso sagrado do altar. É cuidar bem das coisas. Quem vive nos mosteiros, na clausura dos mosteiros, é cuidar de tudo, de todas as coisas que está dentro do mosteiro. E todos nós temos que saber muito bem ter cuidado com as nossas coisas, ter cuidado com o nosso corpo, que é morada do Espírito do Senhor nosso Deus. Que o Senhor, falando do templo, na primeira parte da boa notícia, expulsou os vendedores de bois e cambistas, que estavam fazendo da casa de oração uma casa de comércio. E na segunda parte, o nosso Senhor Jesus Cristo falando do templo do seu corpo, e anuncia a sua ressurreição quando ele fala: destruí este templo e em 3 dias construirei. E por isso os judeus começaram a murmurar que os judeus eram do coração duro, não entendiam a boa notícia, o que o nosso Senhor Jesus Cristo estava falando. Mas não precisa de testemunho de ninguém acerca do ser humano. Cada ente humano, cada ser humano, o Senhor nosso Deus conhece por dentro e por fora. Que todos os seres humanos sejam puros de coração e deixam o Mestre interior agir interiormente, e que andemos na força do Espírito do Senhor nosso Deus, se santificando, se renovando e vendo novas todas as coisas. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha docíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos os seres humanos tenham fé e estejam progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e vendo novas todas as coisas. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós
quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, implorado o vosso auxílio, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não desprezeis a minha súplica, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo da Virgem Maria, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado o vosso socorro e não fosse por vós consolado e atendido. Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em Cristo, vivamos os mandamentos corretamente e em unidade, em fraternidade, estejamos rezando uns pelos outros e que tudo seja renovado. Andemos na força do Espírito do Senhor nosso Deus.